Bucar. Opa, Rui Bucar sou eu e é um grande prazer contar com a sua companhia aqui do outro lado do rádio, a bordo do Cultura e Movimento Conexão Unitins, aqui pela 96,1, a Unitins FM, que está no ar. No dia 1º de fevereiro de 2000, era inaugurada a Rádio 96,1 FM, hoje Unitins FM, a primeira emissora educativa do estado. O ato inaugura um novo tempo no desenvolvimento do rádio no Tocantins. Já são mais de 2 décadas acompanhando o desenvolvimento do estado, contando as histórias do povo tocantinense e aprofundando o sentimento de pertencimento a esta terra e fortalecendo os laços do que nós chamamos de tocantinidade. Unitins FM, 25 anos de histórias e histórias é o tema do programa de hoje, que faz uma viagem por essas mais de 2 décadas de funcionamento da rádio por meio do relato de profissionais pioneiros que a colocaram no ar, pesquisadores que estudam o rádio e os ouvintes, cuja relação de amor com o rádio é algo simplesmente inexplicável. Sabe por quê? Esse programa tão especial, porque hoje se comemora o Dia Mundial do Rádio. Essa data foi criada pela Unesco em 2011, em homenagem à primeira transmissão realizada pela Organização das Nações Unidas em 1946. Vamos celebrar o rádio, esse meio que continua a informar, conectar e empoderar pessoas em todo o mundo. Olha, para nos ajudar a contar essa história de sucesso, nós vamos receber o jornalista pioneiro Vieira de Mello. Estamos recebendo também o jornalista e radialista Ricardo Abalém. Vamos receber também o jornalista e professor de Direito Armando Formiga. Estaremos também aqui com a presença da radialista e pesquisadora da história do rádio, Tina Santos. Olha, não existe rádio sem ouvintes. Representando os milhares de ouvintes espalhados pelos 4 cantos do mundo, vamos receber em nossos estúdios 2 pessoas, na verdade um casal, chamado de Casal Raiz da Unitins FM, Josué e Sulami. Olha, e no quadro Expressões Culturais, nosso convidado de hoje é o cantor e compositor Jomar Naves, que também integra a equipe de apresentadores aqui da emissora, portanto, também um radialista que com muita competência comanda um dos melhores programas dessa emissora, é o Rádio Amador. Olá, ouvinte, nós queremos saber a sua opinião. Qual foi o momento mais marcante da história da 96,1 nestes 25 anos de história? Diga aí, manda aí a sua sugestão de perguntas, manda a sua mensagem, tire as suas dúvidas, mande a sua mensagem aí de áudio ou de texto falando da sua relação de amor com a nossa rádio. Anote aí o nosso contato, é 3218-4910. É o WhatsApp da 96,1 FM. O programa Cultura e Movimento Conexão Unitins é uma realização da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários, a Proex Unitins. Sintonize bem o seu rádio aí, que lá vem história. Roda a vinheta, Cima Almeida. Articulados. Bacana, já está aqui em nossos estúdios. Rapaz, mas que festa aqui que está nesse estúdio aqui cheio de radialistas. Rapaz, é um prazer, na verdade uma honra, um privilégio ter tanta gente de peso aqui do rádio. Isso porque vocês que estão aí é que merecem essa homenagem. Portanto, é que nós convidamos e já agradeço a presença de todos. Boa noite, Vieira de Mello, ele que é um jornalista pioneiro do Tocantins, radialista, entusiasta do resgate da história do Tocantins, incluindo nessa história, a história do rádio, que é também a nossa história, né? A história das pessoas que gostam do rádio. Boa noite, Vieira, que prazer enorme. Boa noite, é um prazer estar aqui com tanta gente boa, né? Gente que fez e está fazendo história no Tocantins. Bacana mesmo, quem está aqui conosco é o jornalista e radialista Ricardo Abalém, um dos que ajudou ali a inaugurar, colocar a voz ali dar voz para essa emissora, que hoje a gente tem um prazer de comemorar 25 anos a Unitins FM. Boa noite, Ricardo, que prazer enorme contar com a sua presença.
Boa noite, meu amigo. Fico tão feliz de estar aqui com você nem imagina. E com toda essa equipe. Estive aqui na emissora na semana passada, juntamente com o Vieira e com o Armando, conversando com a Tina, lembrando um pouco da nossa história. Espero que hoje a gente aprofunde ainda mais aqueles momentos marcantes, né, de 90, 91, quando a gente começou, e também o momento inicial da emissora, né, que começou como Rádio Palmas em 97 e depois se transformou em Rádio Unitins. Bacana, beleza, eu sei que tem muita história legal. Boa noite, Armando Formiga, ele que é jornalista e também hoje professor de Direito aqui do curso de Direito da Unitins, a pessoa que foi o responsável por organizar a parte técnica e viabilizar essa emissora. Boa noite, Armando, obrigado aí pela sua presença. Bom estar com todos vocês aqui hoje e apenas discutindo uma questão de data. Você disse que a rádio inaugurou oficialmente dia 1º de qual dia? Primeiro tá aqui 2 de em fevereiro de 2000 não, eu me lembro dessa rádio no ar ainda no 7 de setembro de 1996, mas é uma história para se contar. Vamos contar, bacana. Vamos estabelecer 97. Essas datas aí, né? Para mim é 96. Vamos considerar também essas datas, essa data aí. Essa tá como oficial, né? Mas tudo bem, se ela estava no ar antes é porque já estava trabalhando e prestando algum tipo de serviço. Eu pergunto para vocês, para a gente começar esse bate-papo, a importância da rádio, né? É uma rádio diferente, é uma rádio que se preocupa não apenas em entreter as pessoas, ocupar o tempo das pessoas e também com o faturamento, mas é uma rádio que se preocupa com a própria identidade do Estado, não é? Eu queria perguntar para vocês aí como é que vocês que viram, ajudaram a construir esse processo, como é que vocês veem essa emissora? Ela está cumprindo bem, ela tem um futuro ainda muito mais interessante, muito mais responsável. Como é que vocês se sentem como os criadores desse instrumento que tem ouvintes pelo mundo afora, que a gente nem sabe a quantidade? Vieira. A gente sempre se preocupou com o sentimento, porque eu até tá aqui o Diomar, ele é testemunha disso. A gente estava lá em Goiânia, vamos tocar música regional de Goiás. Todos os músicos eram daqui, da região do Tocantins, né? Todos, os mais importantes, digo todos, os mais importantes. O Diomar, você é de Peixe, né? Peixe, aí um era de Aurora, o outro de lá, Tocantinópolis, músicos, Araguaia, músicos que davam aquela identidade, porque nós somos uma mistura aqui dessa região norte, que hoje é Tocantins, era uma região mais ligada ao Nordeste, mais aquele peso africano, né? Aquele costume regional, enquanto Goiás já tinha aquela mistura de mineiro ali, era uma coisa assim mais diferente da nossa região. Então, eu acho que a rádio, ao longo do tempo, ela está cumprindo essa missão de resgatar a nossa história, de confirmar a nossa identidade, que nós somos tocantinenses de coração ou de nascimento, né? E ela vem cumprindo isso com algumas dificuldades ao longo do tempo, mas eu acho que ela está evoluindo para melhor. Vieira, eu te pergunto, assim, dentro desse assunto, assim, é preciso continuar aprofundando nessas questões, ou seja, nós somos diferentes e é por isso que virou o Estado, porque temos um outro nível de cultura, uma outra, não quer dizer melhor do que ninguém, mas nós temos uma cultura diferente, e essa cultura diferente é que é a raiz nossa, né? A rádio tem esse papel, não é, Vieira? Tem. No mundo global, quem não tem raiz, o vento carrega, né? Então, no mundo global, você tem que estar no mundo global sintonizado, mas tem que ter sua identidade, sua raiz. Não, você se perde ali. Então, o japonês que está curtindo o mundo, mas ele é japonês. Ou aquele menino lá da Europa ou dos Estados Unidos que está antenadíssimo, mas ele é americano ou é europeu. Então, nós temos que manter a nossa identidade, principalmente nesse mundo agora, que é o mundo que envolve todo o planeta, existe essa comunicação com a internet em altíssima velocidade e a gente está antenado. Mas eu percebo que eu digo a maioria, está sendo levado pela onda. Nos últimos tempos, a indústria do entretenimento basicamente aposta em música de sucesso, a gente vai descaracterizando ao longo do tempo a música regional. Você ouve rádio, parece que você está nos Estados Unidos. Só tem música americana para lá, para cá. Gente, onde é que eu estou? Me dá uma agonia. Nós temos valores incríveis aqui. E o valor, a cultura, você sabe que a cultura é tudo. O povo judeu sobreviveu ao longo do tempo por causa da cultura.
E tá aí os povos que resistem ao longo de 5, 4, 10, 2 mil anos de história, porque mantiveram a sua cultura. Então nós precisamos reforçar a nossa cultura e cada vez mais investir nos valores regionais, em todas as áreas, no comércio, na cultura, no empreendedorismo, em todas as áreas nós temos que investir. Porque quem não tem raiz, o vento vai carregar. Bacana, Vieira. Ricardo Além, como é que era aquele começo? Imagino aí que não foi tão fácil, né? Reunir uma equipe e já traçar uma diretriz muito clara de papel para essa emissora assumir e fazer. Como é que foi aí? Eu queria que você contasse a sua experiência. Olha, eu começo respondendo, meu amigo Rui, ao que você perguntou sobre se vale a pena, se está no caminho certo. Acredito que sim. E cada dia que passa eu vejo que esse caminho fica melhor, né? Estamos trilhando um caminho melhor aqui no IURI, né? No Instituto Universidade de Radiodifusão da Unitins, que tem a emissora de rádio e tem também a emissora de TV. Foi com essa finalidade, foi com esse pensamento, né, que o governador articulou toda a busca das outorgas, né, de rádio e televisão educativas para o estado, e poderia ser através de uma entidade educacional, não poderia ser no Instituto Dom Alano, que o Vieira já estava comandando há algum tempo, não poderia ser naquela estrutura onde seria na mesma estrutura física que o Armando organizou toda a parte dos equipamentos, mas precisava de um corpo educacional para que a Fundação Roquete Pinto desse, né, a outorga para funcionamento da Rádio Palmas FM. Isso aconteceu no mês de janeiro de 1997, no dia 7 de fevereiro de 1997 foi criado o Instituto Universidade de Radiodifusão Educativa da Unitins, ao qual pertence, né, essa outorga do canal de rádio educativa do estado. Existe essa questão das datas, daqui a pouco o Armando vai contar uma história maravilhosa, bacana. Que eu também fiquei muito feliz de saber como é que tinha sido, nem eu conhecia essa história que o Armando contou, daqui a pouco ele vai falar, mas esse primeiro momento foi um momento muito tranquilo e muito desafiador. Tranquilo porque o Vieira já estava lá com o Armando com tudo pronto para que a emissora de rádio funcionasse, em nome do Instituto Dom Alano, Diomar. Aí com essa mudança a gente acabou tendo que fazer uma adequação aqui no Estatuto da Unitins. O professor Oswaldo Della Justina era o reitor na época, a equipe do jurídico aqui, o Deocleciano, a turma toda fez um trabalho maravilhoso. A gente fez as adequações necessárias para que pudéssemos receber a outorga definitiva, né? Que era a Fundação Roquete Pinto. Aí vem a sacada do governador Siqueira Campos, né? Eu estava como porta-voz dele na época, desde 96, e ele descobriu que a Fundação Roquete Pinto era ligada ao gabinete do presidente, mais especificamente ao Sérgio Amaral, que era porta-voz do presidente Fernando Henrique na época. Aí falou: vai lá, senta com o Sérgio Amaral, aquela maravilha de pessoa, já nos deixou também, né? Mas deixou um grande legado. E traga essa outorga, né? Pra gente funcionar definitivamente. Senão o Vieira vai ter uma criança. mas foi muito legal. E a equipe foi maravilhosa. Você perguntou sobre a equipe. Sim. Era a Sérgia, que era nossa colega jornalista, porque quando eu cheguei aqui em 90, você já estava, Rui. A equipe de vocês era você, o Carlão, Júnior Veras, o Júnior Veras lá na TV. Eu, a Carlinha, a Filomena, a Marli e o Adão Paulo na TV Palmas. Nós trocamos muitas figurinhas, né? Como repórteres e apresentador de televisão. E no rádio, essa alegria, né? De a gente participar também desse primeiro momento da Rádio Palmas. E tinha a Sérgia, como eu falei, tinha o Silvio Moreno, que foi o primeiro sonoplasta. O Vieira convidou também, na época, o Luiz Celso para cuidar da parte de publicidade, que era uma publicidade institucional, não uma publicidade comercial, né? Quem mais, Vieira? Aí eu e a Mara Rita fizemos o primeiro programa, A Voz do Tocantins. Aí foi o primeiro programa que a emissora de rádio colocou no ar. E entramos em cadeia, além das rádios do Tocantins. O Vieira já estava nesse momento como secretário de comunicação, que era o Davi quando a gente começou, né, Vieira? E você estava no Dom Alano. Aí depois o Davi saiu, o Vieira assumiu, acumulou, né, os dois, a secretaria de comunicação e a gente teve essa alegria aí de montar essa primeira equipe e participar. Eu fico muito honrado de ter participado. E rádio, para complementar, cada veículo de comunicação, nós já passamos por quase todos aqui, né? Tem um carro-chefe.
O carro-chefe de jornal, a distribuição, se ela não for boa naquela época nossa, né, jornal impresso, não valia a pena, né? O carro-chefe de TV, um bom telejornal local e tal. Perfeito. O carro-chefe de uma emissora de rádio é o que o Djalmar faz com maestria, música, né? Tá certo, aí, uma história contada com os detalhes e a emoção de quem fez história, sabe, dessa responsabilidade. Armando, vamos dirimir aí algumas dúvidas das datas, né? Quando efetivamente a emissora começou a operar, né? Você colocou desde 96, né? Embora o reconhecimento oficial seja a partir de fevereiro de 2000. Na verdade, o que eu falei foi mera provocação. Beleza. Né? Porque, só para compreender o processo, tudo partiu inicialmente de se montar uma rede de rádio que fosse distribuída ao longo das cidades, ao longo da Belém, Brasília, até o Bico, até Xambioá. Perfeito. E aquilo, a frequência, né, que ia ser montada, ia variar um pouquinho. Aqui é 96,1, lá na frente em Paraíso seria 96,3. Aí voltava, de modo que se um caminhoneiro sintonizasse na entrada, lá embaixo em Alvorada, seguiria até Xambioá, até o Bico do Papagaio, escutando essa rede de rádio. A ideia era fantástica e partiu na época do então reitor da Unitins. O reitor na época não era eleito como hoje, era nomeado, e o governador nomeou um educador, um pedagogo conhecido, que já havia sido reitor da Unicamp, em Campinas, né? Zuauí Uauá. Olha o nome. Né? O nome era complicado e é bom. Zuauí Uauá. Ele vai e apresenta ao governador, ainda em 95, em outubro de 95, né? Apresenta um projeto que ele já tinha adiantado, né? Feito por uma empresa em Belo Horizonte, capitaneada por um tão engenheiro como já morreu, acho. Hélio Smith. Não vamos falar sobre os que já morreram, não? Senão. Sobra pouco. Aí o que é que acontece? Ele vai, o governador autoriza, o Siqueira Campos autoriza a montagem da rede. Zuauí contrata essa consultoria e eles fazem o primeiro passo do que seria a rede, que a gente chama de marcar a frequência no plano básico. Só dizer assim, essa frequência vai ser de uma emissora educativa e vamos abrir um chamamento público, como a lei da época, para que entidades, né, universidades, entidades ligadas a fundações, procurem e disputem esse canal. Mas ele chega para o governador de volta em abril de 1996, com a papelada na mão, pegando a autorização do governador Siqueira Campos para pagar a empresa de consultoria, disse: está aqui, temos nossa rede de rádio. Chama Vieira de Mello. Vieira participou e depois ele pode contar com detalhes dessa reunião. Eu acho que ele não vai contar os detalhes. Não precisa. E diz assim: monte a emissora e dá um prazo pra gente. Quanto tempo vocês conseguem montar uma emissora em Palmas? Aí inventamos um número, 100 dias. Pá, corremos, abrimos 3 frentes na época, né? A parte de licença para funcionar, teoricamente, estava pronta, feita pela Unitins, teoricamente. E eu corri para montar os equipamentos. Eu e Marson Pereira, a gente está esquecendo de Marson Pereira. Era o diretor da área, diretor técnico na área, né, de comunicação, o nome era esse. E Moreno, que era o diretor administrativo do Instituto do Alano, foi montar o estúdio. Aquele pequeno estúdio foi montado, construído por trás do estúdio de TV, lá no centro, né? E tudo certo. Quando foi 90 e poucos dias depois, a emissora estava pronta. Colocamos no ar a emissora. Eu lembro-me bem de ligar para Vieira: estou aqui, a emissora está no ar. Hoje é 7 de setembro de 1996, em caráter experimental, com direito a locutor, da hora gravada. Como já tinha uma tecnologia, né, já funcionava com isso que toda emissora tem hoje, um playout por computador, mas na época estava lá no ar. A rádio sem papel. Alguns dias depois, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, seccional Tocantins, descobriu que estávamos, o governo do estado de Tocantins operava uma rádio pirata.
uma rádio pirata. Bancava uma rádio pirata. Talvez por isso não está registrado. Não, era por isso que eu tinha. Capítulo da Faltava pirataria, outorga, por isso é né? que está a partir de... O governador dava bronca e sobrou para Vieira. Tira do ar. Aí é quando entrou formalmente o Ricardo Abalém para consertar essa lambança, né? Para ajudar. Mas, me permite? Claro. É o seguinte, o Siqueira chegou aqui, tinha um vazio. A gente escutava a Rádio Nacional da Amazônia, né? Em ondas curtas, médias, tropicais e alongadas. A gente no pé do rádio, botou o rádiozinho no carro e tal. E aí ele tinha esse vazio, né? Ele, Siqueira, mais do que todo mundo, super preocupado em consolidar esse sentimento, né? Aí ele deu a tarefa, o Armando já estava nesse processo junto com o reitor e as coisas andaram. Para nós estava tudo pronto, porque nós não éramos experientes nessa área. Na verdade, a missão era montar a rádio, não era ver a documentação. Legalizar e colocar com as autorizações todas, estava aqui com o reitor da Unitins, naquela época, usou ao ar. Nós entramos aí, quando descobrimos, faltava a outorga, faltava a parte final. Só um pouquinho, só isso. Aí entra o doutor Ricardo Abalém, né? Com aquela experiência, com a diplomacia, com a paciência, com a resiliência. Siqueira, olha, menino, vai lá atrás. Nós precisamos resolver isso, estamos pagando mico aqui. Pronto, e o Ricardo foi correndo atrás quando ele conseguiu, junto ao Ministério das Comunicações, junto à Fundação Roquete Pinto, com todo o prestígio que ele tinha lá, ele articulou e aí finalizou. Graças a Deus finalizou 3 anos depois. 4, né? 3 anos e meio, 4. Se me permite, Rui, só para complementar, já que quebramos o protocolo aqui, realmente, se for para a gente avaliar uma data no papel, o Instituto ele é do dia 7 de fevereiro de 97. E a rádio entrou no ar em fevereiro de 97. Certo. Só que a rádio já era da Unitins. Só que ela não operava dentro da estrutura da Unitins. Quando foi pensado esse projeto, para a gente conseguir que a Fundação Roquete Pinto outorgasse o canal, ele só outorgava o canal educativo com fins educativos. Né? O que nós tínhamos que fazer? Inclusive, melhoramos a grade do curso de comunicação, do curso de jornalismo da Unitins. E isso foi uma coisa fantástica que a gente conseguiu, porque a maioria dos cursos no Brasil era mais teoria do que prática. E como a gente ia ter um laboratório pronto, uma rádio e uma televisão, o profissional já sairia daqui com essa experiência, né? Ia para o mercado de trabalho bem melhor do que aquela geração nossa antiga lá acabou indo. Então, assim, essa questão foi uma questão muito importante. Então, se você buscar documento, 7 de fevereiro é o dia de criação do Instituto Universidade de Radiodifusão Educativa. Eu trouxe até todos esses documentos para a Tina tem tudo isso. O que eu acho que pode ter acontecido, essa questão de 2000, é que ela tinha o nome de Rádio Palmas. Perfeito. E demorou um pouquinho para que ela fosse devolvida, né, para a Unitins de verdade. Porque ela estava numa estrutura. A Unitins também não tinha. Não, mas não estava no ar, não. Ela chegou ao ar. Entrou um pouquinho Ela entrou fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, porque foram 6 meses do contrato do programa A Voz do Tocantins que a gente fez em cadeia. A gente fez em cadeia. Depois ela saiu e voltou realmente. Essa é a data também que consta da inauguração formal, né? Nós estamos com a participação aqui especial do jornalista convidado Antônio Neves. Boa noite, Antônio. Boa noite, estou viajando aqui nessas histórias aí, muito bem contada, relembrado. E o que me chama mais atenção também foi a Voz do Tocantins, né? Que a gente tinha repórteres espalhados para todo lado. E era um programa gravado que ia às 18 horas, antes da Voz do Brasil, que marcou também a história do rádio, principalmente da Unitins FM. E o Vieira era o nosso produtor, né? Um grande incentivador, né, Vieira? Eu gosto. Mara Rita também, eu e a Mara Rita fizemos o primeiro que ela ia cedo em cadeia. Era muito legal, muito legal. Momento muito legal. Temos mensagem aí, Ocimar, de uma participação aqui do Júnior. Diga aí, por favor. Vieira de Mello. O que mais me marcou na 96.1 FM foi o programa Hora do Rango, uma obra-prima do rádio, inclusive se puder colocar Linete e Matias, tinha até música deles, programa que trazia alegria, felicidade e muito humor no horário do almoço dos ouvintes. Um abraço. Bacana, essa é legal. Realmente uma lembrança muito interessante para a gente saber a importância do que a gente faz aqui para as pessoas, né? Do dia a dia das pessoas, né? Às vezes
é um tempinho curto, mas é algo que toca as pessoas, né? A gente tem que ter esse sentimento e também ter esse prazer de saber que o que a gente faz aqui tem uma repercussão imediata na vida das pessoas. Eu também adorava esse programa. Os meninos são divertidos, né? Começaram por aqui, espalharam aí esse modelo para outras rádios. Eu queria perguntar para vocês do desafio do rádio, né? Assim, muda tanta tecnologia, o rádio permanece com a mesma estrutura e não envelhece, pelo contrário, né? Se aproveita das novas tecnologias para aumentar ainda mais a conectividade, né, com o seu público, não é? Tem uma vantagem também, nós nos adaptamos à tecnologia, estamos no celular, no notebook, na televisão, no rádio, né, esparramados pelo mundo. A Unitins FM tem ouvintes no planeta inteiro, né? Gente que liga de Portugal, que liga da Hungria, que liga do México, liga para cá pedindo música. São brasileiros ou tocantinenses que estão por aí esparramados e estão ligando pra gente. E tem uma coisa que a rede social não tem, nós temos credibilidade. Então isso é uma vantagem incrível que a tecnologia vai nos colocar sempre à disposição de quem quer nos assistir ou ouvir, sabendo que aquela notícia é uma notícia mais crível, porque hoje a rede social está muito bagunçada. Às vezes não dá, né? Pode falar. Pois não, Armando. O principal, né? Essa FM, que é educativa, está dentro de uma universidade multicamp, né? Ou seja, tem uma importância muito institucional, principalmente com relação à própria extensão, né? Para mostrar o que a universidade faz. Então, principalmente para isso. E quanto às tecnologias, é fantástico, né? Imaginar que nós, agorinha, estamos na televisão, num subcanal, estamos na internet, estamos em YouTube, né? E essas tecnologias, na verdade, elas não vêm uma para superar a outra. Vêm somente em layers, né? Em camadas para se juntar, né? Quando fala-se em tecnologias, né, Rui, tem essa questão. O Armando vai dar aula agora, né? Professor, né? Vai lá, professor. Mas assim, eu me lembro bem, Vieira, você falou sobre a tecnologia, sobre o que a gente consegue hoje alcançar através da internet, né? Algo que a gente não tinha. Eu comecei no rádio em 86, né, de Iutaba, e a emissora de rádio, ela servia muito para informar a população e para levar serviços para a população. Perfeito. Eu tinha até pouco tempo de uma caixa, joguei fora há pouco tempo, porque estava acabando lá, caixas de cartas, porque o ouvinte mandava pra gente da fazenda, você mandava o recado, né? Eu comecei rádio AM, fulano de tal avisa que vai chegar a tal hora, tava pegar na porteira tal. Então isso, gente, isso é o que nós tínhamos na época, né? De mais forte, e o Vieira trouxe uma coisa importante aqui, nós não perdemos a credibilidade, o rádio não perdeu a credibilidade. Alguns veículos que a gente utiliza hoje como veículo de comunicação, especialmente nas redes sociais, hoje já não se sabe o que é fake news, o que é verdade, né? Agora, se você vai ouvir o programa Articulados, não tem jeito de ser uma fake news. Se você vai ouvir a Tina, vai ouvir você, Rui, não vai ser fake news. O Vieira, então vocês estão no rádio hoje, a gente tem garantia de que aquilo que vocês estão trazendo pra gente é verdade. Mudou muito, mas mudou para melhor. Bacana. Nós estamos indo para o nosso primeiro intervalo aqui, mas tem muita história, tem muita gente aqui para participar do programa. Eu posso pedir a música ou vamos direto para o intervalo? Vamos pedir a música. Agora, tá certo. Então, depois do intervalo, a gente volta com música para você. A gente volta daqui a pouquinho, é um instante só.